mais que a vida bata em você, por mais que você sofra, nunca desanime e nunca perca a fé. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! O professor Silvano Barbosa. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, deputado Castelo Branco, está conosco. Minha melhor continência para a tropa, estamos prontos para o combate. Capitão Oscar Castelo Branco de Lu, que é natural da cidade de São Paulo. De família tradicional de militares há muitas gerações, Castelo Branco é sobrinho neto do ex-presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Incorporou as fileiras do Exército aos 14 anos de idade, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde cursou o ensino fundamental. Posteriormente, cursou o ensino médio na Escola de Cadetes do Exército em Campinas, em São Paulo. Graduou-se em Engenharia das Comunicações pela Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, e em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou especialização em Orientação Educacional e pós-graduação em Psicopedagogia e Supervisão Escolar. Possui mestrado em Estratégias Militares, além de outros cursos de especialização e extensão na área de educação. Foi atleta de destaque nas Forças Armadas, recordista em provas de natação e pentatlo moderno. Ingressou nas Tropas de Operações Especiais, ainda como segundo-tenente, onde concluiu os cursos de montanhista militar, paraquedista militar, mergulhador de combate, operações e guerra na selva, além de piloto de combate, blindados, entre outros cursos militares no Exército Brasileiro, além de experiências na Marinha, Força Aérea e na Polícia Federal. Também realizou cursos militares nos Estados Unidos, na França, no Chile e em Israel. Participou de missões de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, de combate ao narcotráfico na fronteira com a Colômbia e participou das forças de paz da ONU na Guerra da Bósnia. Após um grave acidente de helicóptero, afasta-se do serviço ativo do Exército e foi eleito deputado estadual no pleito de 2018. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela leitura do currículo. Vaidades à parte, a gente viveu bastante coisa e algumas eu até tinha esquecido, acho que é a idade. Mas a gente tem uma bagagem aí a contribuir e por isso a minha gratidão em poder passar esse conhecimento para o programa. E o nosso tema de hoje será política de combate ao crime organizado. Deputado, já aproveitando então, claro que a leitura dessa biografia é muito bacana, mas ouvindo um pouco do próprio deputado, como é que foi essa história, essa trajetória? Olha, eu entrei no Exército inspirado aí nas histórias da família. Família Castelo Branco é tradicional em militares do Exército e da Marinha. E a família do meu pai, que é tradicional em médicos na área de saúde, mas também tinha muitos militares. Então, como adolescente, eu vivia aquele clima, aquela efervescência de ideais dos anos 60 e fiquei muito inspirado a entrar nas Forças Armadas. Ou ia ser médico. Esse era o meu grande dilema. E a minha mãe, então, conversa com o general Francisco Batista Torres de Mello, que era comandante da Polícia Militar aqui na época que a Polícia Militar tinha como comandante-geral um oficial-general, e nós vamos, então, para o Rio de Janeiro fazer o colégio militar. Foi um período curto lá no Rio, logo em seguida eu vou para a escola de cadetes, e aí eu descubro a minha vocação realmente para a carreira das armas. Fui muito feliz aí durante esses anos, de 3 anos de escola de cadetes em Campinas, uma grande escola,
talvez uma das melhores instituições pelas quais eu tenha passado, a Escola de Cadetes em Campinas. E depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, uma academia dura, difícil, não é para qualquer um passar os 4 anos lá e se formar. Descubro na sequência a minha vocação para cursos de combate e aí vou fazer aqueles cursos que você viu eu fazendo. Mas eu acho que o grande ponto da minha carreira foi quando eu servi na Amazônia. Foram os 2 anos que eu lá passei, na fronteira com a Colômbia, isso no início dos anos 90, e naquela ocasião eu vivi talvez os anos dourados da minha carreira, realmente trabalhando na fronteira do Brasil com a Colômbia, na tríplice fronteira mais embaixo também, em Tabatinga, porque ali era Peru, Colômbia, Brasil. Peguei também fronteira com a Venezuela mais em cima, aquela região toda a gente voou muito e fizemos muitas patrulhas de selva. E naquela ocasião, já vão fazer aí 30 anos, nós descobrimos que o Brasil já era a porta de entrada de muito tráfico de droga, de tráfico de crianças, de tráfico de órgãos, de prostituição, chamado tráfico de escravas brancas. O Brasil já era um corredor problemático, isso em 1990. Nós detectamos, o serviço de inteligência já descobriu na época que isso ocorria, e principalmente uma ligação perigosa que já existia entre alguns partidos políticos e o narcoterrorismo internacional, como já estava acontecendo na Colômbia. Eu fico feliz de falar que as ações que nós desencadeamos naquela época, junto com a Central de Inteligência Americana, parte do exército americano que ajudava nas operações, e o exército colombiano, culminaram depois com a prisão do Pablo Escobar, que na época era o principal expoente do cartel de Medellín, o principal traficante de drogas do mundo. Hoje, esse cartel se mudou para o México, né? Então, a realidade mudou. Mas, só para que o nosso ouvinte entenda que foram momentos ali de muita pressão e muita aprendizagem o que nós vivemos na Amazônia. A Amazônia é essa que hoje está muito melhor do que naquela época, mas ainda é a maior fronteira seca, uma das maiores fronteiras secas do mundo, em área de selva, né? Difícil monitoramento, difícil fiscalização, mas o Exército Brasileiro está lá, né? A Marinha está lá, a Força Aérea está lá, a Polícia Federal, muito melhor condição do que na minha época. E isso tem a ver, eu acho, com o que nós vamos falar hoje. Violência urbana, falta de segurança da população, toda essa sensação de que a nossa segurança não é boa, tudo isso começou, teve história lá atrás, né? Por isso que eu fiz questão de começar o programa aí explicando um pouquinho que as coisas não nasceram hoje, os problemas de segurança pública não nasceram hoje, eles têm uma história. E eu adianto um conceito muito importante, que é o binômio segurança pública, defesa nacional, segurança pública. Antigamente, os estrategistas, a doutrina previa mundos diferentes. Defesa nacional é uma coisa, segurança pública é outra. Hoje não. Hoje esse binômio é irmão gêmeo, 2 faces de uma mesma moeda. O que acontece na segurança pública reflete-se na defesa nacional e vice-versa. Portanto, as agências integradas, o que já está acontecendo no Brasil, né? A integração de muitas agências de informação, de inteligência e de forças afins, trabalhando juntas, essa é a solução a médio e longo prazo. Antes de mais nada, só fazer uma pergunta. Quando o senhor esteve ali cuidando da tríplice fronteira, o senhor não cuidava da fronteira com o Peru ali também, né? Porque a gente sabe de umas famílias peruanas que trouxeram um pessoal aqui para o Brasil. Então a gente só queria saber, né, se de repente, né, o senhor teve alguma coisa a ver com a vinda do Christian para aqui pro Brasil, né, cara? Não, eu não tive inferência nessa área. A nossa participação foi de Tabatinga para cima, só Colômbia e Venezuela. O Peru tá naquela época já estava pacificado. Muito bom, muito bom. Mas, deputado, falando um pouco sobre a questão da insegurança pública, né, e o modus operandi, que também vem evoluindo da criminalidade, tivemos, há muito pouco tempo, uma ação em Araçatuba que chamou a atenção, tanto pela quantidade de explosivos utilizados, pelo modus operandi, pela tecnologia, uso de drones. Tivemos 3 mortos, 4 feridos. Eu queria que o deputado
falasse um pouquinho sobre a sua visão dessa que tem sido chamada, né, da ação do novo cangaço. Qual é a sua visão a respeito e a importância justamente dessas integrações da Defesa Nacional, da Segurança Pública com relação a esse evento de Araçatuba? Então, Araçatuba é um case, é um divisor de águas, acho que vira um símbolo a partir do qual nós vamos ter que refletir muitas coisas. Uma delas, eu vou dividir o assunto em 3 partes para ser mais didático, mais pedagógico. Primeiro, eu vou definir a origem, quem é que está por trás disso. Segundo, qual é o interesse. Terceiro, quanto que isso custa e quanto isso dá de lucro. Então vamos no primeiro ponto, talvez seja o mais sensível. Uma operação dessa envergadura, dessa natureza, com essas características, com certeza absoluta, foi planejada, organizada e executada por militares. Então isso tem que ficar claro aqui, né? É ousado da minha parte falar isso. Evidentemente que são militares da reserva, que são militares que já se aposentaram há muito tempo, mas que com certeza participaram do planejamento. O nível de meios, a pletória de meios, a maneira como foi planejado e ocorreu a demanda, o modus operandi, como se diz no jargão militar, é tipicamente militar. Houve planejamento, comando, coordenação, controle, atitude, ação, duração. Então, são conceitos militares. E aqui eu faço um alerta e até uma denúncia grave que tem que se prestar muita atenção. As Forças Armadas e a Polícia Militar do Estado de São Paulo têm seus cursos de operações especiais. São cursos muito difíceis, são cursos para uma pequena elite, são cursos que entram 100 pessoas, se formam 10, para vocês terem uma ideia. São cursos realmente diferenciados. A gente brinca, né, que é o nosso Rambo. A gente forma ali o Rambo. O problema é que não há uma estrutura para continuar com essa pessoa. Então imagine que as Forças Armadas investem milhões na formação de um operador de forças especiais desse, seja ele do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou da Polícia Militar, e após algum tempo de serviço, principalmente isso vale para os praças, soldados, cabos ou sargentos das Forças Armadas, a Polícia Militar tem uma administração diferente. Deu aquele tempo de serviço dele, dependendo da legislação, já foi 5 anos, já foi 8 anos, já foi 10 anos, acho que hoje são 8 anos. Ele simplesmente termina o tempo de serviço e as Forças Armadas dizem, olha, muito obrigado por tudo que você fez e agora eu não preciso mais de você, venceu o seu contrato. Então a nação investiu milhões, repito, de tempo, de energia e de dinheiro na formação desse cara e depois ela simplesmente o abandona e o deixa no mercado de trabalho. Mercado de trabalho cruel. Eu encontrei forças especiais, operadores de forças especiais de altíssimo gabarito trabalhando de vigia de posto de gasolina, tendo dificuldade para pagar suas contas. Veja bem, eu estou desencadeando o raciocínio, não é para justificar o que acontece. Explica, mas não justifica. É para explicar. Isso eu ouvi relatos de muitos militares. E esses militares que vão às vezes trabalhar em empregos muito simples, muito aquém da capacitação deles, porque o mercado não consegue pagar o que ele ganhava no Exército, e não tem, quando consegue pagar, não tem vaga para todo mundo, muitos deles vão em subempregos, e já com mulher, com filhos, e com conhecimento absurdo. Muitos morando em lugares simples, muitos morando em comunidades carentes, muitos acabam, por força do local onde moram, entrando em contato com crime organizado, com traficante de droga. Não é preciso ser muito inteligente para saber que daqui a algum tempo você vai receber uma oferta. Não é a pauta do programa, podemos deixar para um outro, mas eu poderia relatar para vocês histórias muito pesadas, assim, tristes até, de como isso se desenvolveu. Aliás, isso não é aqui só no Brasil, não. Essas histórias ocorrem também em outros lugares do mundo, tá? O narcotráfico, o crime organizado, as máfias, vão buscar nas Forças Armadas mão de obra especializada e barata e ociosa. Quer dizer, as Forças Armadas tinham que monitorar esses caras, eles são patrimônio da nação, não pode largar esse cara na rua de qualquer jeito. E eu volto à história do Rambo, né? Embora com uma outra realidade, com outro cenário, foi o que aconteceu na Guerra do Vietnã, né? Os Estados Unidos saiu da guerra de baixa moral, um conflito em que eles perderam, tinham formado milhões de guerreiros altamente qualificados. Os Estados Unidos tinham preconceito de pegar ex-combatentes
e não tinha mercado na época para absorver. O filme Rambo explicou isso muito bem, o final que tem isso aí. A mesma coisa acontece no Brasil. Já está acontecendo no Brasil. Felizmente, em pequena escala. Não são muitos os que enveredam por esse caminho. São a exceção. Mas eles causam um grande estrago, porque eles são justamente formados pelo país para operarem em ações de comandos, em ações de localidade e para executar ações desse tipo que aconteceu em Araçatuba. E mais, hoje em dia você tem mais tecnologia, você tem mais armamento, você tem mais explosivos, você tem mais condições de realizar essas ações. Tudo está muito mais acessível. Ou seja, a ação de Araçatuba realmente foi cena de filme, né? Se você pegar o croquis de como foi feita a operação, está na cara que ela foi muito bem planejada. E só não foi melhor conduzida porque, graças a Deus, houve a proteção e intervenção divina, algumas coisas que eles planejaram não deram certo e a nossa gloriosa Polícia Militar atuou prontamente para evitar mal maior. Mas fica a lição de que nós temos que prestar mais atenção nesse tipo de ação. Então aqui eu termino o primeiro bloco, a origem do problema. Então a origem do problema é mão de obra habilitada e capacitada. 2, a quem isso interessou? O crime organizado, ele busca a oportunidade de ganhar dinheiro ilicitamente. Em vez dele trabalhar, dele ganhar dinheiro honestamente, ele vai buscar ações ilícitas e cada vez de grande porte. Porque o mesmo risco que você tem para fazer uma operação pequena, às vezes você tem para fazer uma operação grande. Então eles já montam logo uma operação grande, com risco calculado, para oferir resultados milionários. Aliás, Araçatuba não é o primeiro caso, nós já tivemos vários outros de menor ou média escala. E eles vão fazendo os de menor e média escala antes para testar o sistema. Ele faz testa, como é que se comporta a Secretaria de Segurança Pública? Faz outro maior. Eles vão medindo, chama termômetro, né? Eles vão auferindo a capacidade de reação da polícia. E até que fizeram esse grande. Não será o último, nós vamos ter que nos preparar para ações maiores e o grande ponto nosso é investir na área de inteligência. Então, a quem interessa, ao crime organizado e, claro, a diversificação do crime organizado. Antigamente eles estavam só ali no narcotráfico. Hoje em dia eles estão envolvidos em outros modus operandi, em outras operações financeiras, todas ilícitas, todas erradas, todas do mal, mas ele virou uma empresa. Ou seja, se o narcotráfico está sofrendo muito revés, estão sendo apreendidas muitas cargas, ele vai migrar para outras formas de oferir resultado financeiro ilícito. Primeira, da onde viemos. Segundo, a quem interessa. Terceiro, de quanto estamos falando? Nós estamos falando de valores milionários, que justificam o risco que eles correm. E eles estudam muito bem os cenários antes, de quanto eles vão ganhar, de quem é esse dinheiro, se esse dinheiro tem seguro ou não. Estão falando que eles também têm um serviço de inteligência muito forte. Ou seja, Araçatuba entra para a história como um case emblemático e de grande atenção para o serviço de inteligência dos Centros Integrados de Operações e da rápida resposta que tem que ser dada, porque as ações deles são cada vez mais rápidas, mais incisivas e mais profissionais. Só para você ter uma ideia, em Araçatuba foram 4 milhões. É um valor considerável. Deputado, nós já estivemos aqui no nosso podcast com o Douglas Prell, na época superintendente de segurança do Banco Santander. E ele reiterava justamente, e claro que sofrendo, né, as consequências desse tipo de ação ali no front, ele justamente reiterava essa condição da melhoria dos serviços de inteligência para poder atuar nesses eventos de forma antecipada e no final, em existindo, que se achem os responsáveis, os culpados e que se haja punição. Você sabe que você tocou num ponto importante. Os bancos hoje têm seus próprios serviços de inteligência.
né, as transportadoras de volumes, eles acabaram investindo em tropas altamente especializadas. Esse é o lado bom da conversa, porque eles também vão buscar esses especialistas nas Forças Armadas. Então o mercado do bem e o mercado do mal vão pegar os militares, repito, do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar ou Polícia Federal, para trabalhar nas suas áreas. Os bancos são um dos maiores empregadores. Eles pegam muitos comandos anfíbios, muitos comandos terrestres, muitos militares da área de inteligência, de operações especiais das Forças Armadas, justamente para fazer contraponto às ações, como você acaba de relatar. Exato, e era justamente daí a minha pergunta, o que o deputado entende que deve ser feito a mais do que está sendo feito hoje para que a gente possa melhorar, né, esse equilíbrio de forças entre o bem e o mal? A pergunta tem uma resposta muito ampla. Eu diria que, em primeiro lugar, as Forças Armadas têm que rever os seus critérios de dispensa para essas tropas. Essas tropas especiais, na minha maneira de entender, o cara tem que ser aposentado pelo Exército e tem que ficar lá como material carga, né, como a gente fala. Não pode dispensar esse cara em hipótese nenhuma, em circunstância nenhuma, em condição nenhuma. Primeiro pelo investimento que foi feito, pela capacidade de destruição que ele tem, pelo monitoramento que ele precisa ter. Se depois que ele se aposentar ele for fazer isso, mas ele tem que estar sempre monitorado. Sempre, sempre, sempre monitorado. Eu costumo dizer que a vida dele não pertence mais a ele, pertence ao Estado, porque o Estado o capacitou para esse tipo de atividade. 2, um investimento cada vez maior nas forças de segurança pública em inteligência e tecnologia, esse binômio. Inteligência e tecnologia, sendo que no campo da tecnologia, a cibersegurança. Hoje a gente sabe que nós estamos totalmente expostos, nossos celulares e toda essa parte tecnológica é altamente vulnerável. O Brasil é um país ainda altamente vulnerável perante a comunidade internacional. Tanto é verdade que o Exército Brasileiro, pioneiro nisso, criou o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica nos anos 90, eu tive a oportunidade de ser aluno lá, e agora, recentemente, está formando o Centro de Cibersegurança. O Exército está montando um centro de cibersegurança violento para tentar diminuir, minimizar o atraso que o Brasil estava. Você vê aí, todos os dias você tem um escândalo que alguém entrou em algum lugar. E eles vão tentar entrar mesmo, e estão entrando em todos os nossos níveis de segurança. Ou seja, o que diz respeito às forças de segurança pública, isso tem que ser top de linha. Depois, os nossos níveis de capacitação profissional, no que diz respeito às Forças Armadas e à Polícia Militar do Estado de São Paulo, são excelentes. Então é manter, quer dizer, nós já estamos num nível de excelência de capacitação profissional absurdo, né? É aplicar o processo de melhoria contínua, que eles já aplicam, tudo pode sempre ser melhor. Eu não teria nada a falar do ponto de vista de capacitação profissional, o que hoje está nas Forças Armadas e na Polícia Militar de São Paulo é referência mundial. Quer pelo que já tem, quer pelo processo de melhoria contínua que eles estão implantando sempre. O terceiro ponto é mais delicado. Os policiais militares e as Forças Armadas precisam ser melhor remunerados. Não dá para você pagar por uma pessoa que tem uma função dessa, uma responsabilidade dessa, perante a sociedade, salários aviltantes, como ainda são pagos nas Forças Armadas, principalmente para as funções mais baixas, e para a Polícia Militar. Quer dizer, soldados, cabos e sargentos, e diria até que tenentes e capitães, que é, vamos dizer assim, o núcleo mais forte da tropa, que é o cara que vai efetivamente estar na linha de frente, resolvendo o problema. Esse cara precisa ser bem remunerado, ele precisa ter segurança para sua família, ele não pode morar numa comunidade, ele tem que morar numa vila militar, tem que haver um investimento para que esses militares vivam e morem em vilas militares, com escolas próprias, ou seja, longe da sociedade, porque ele vai acabar virando vítima. Olha que ele pegar um traficante de droga, olha que ele pegar alguém do crime organizado de peso, e vão vir para cima da família dele. Investimento em infraestrutura, vilas militares, residenciais militares, com toda a segurança, melhoria de salários. Terceiro ponto, esses militares que estão em atividade da linha de frente, eles têm que ter um apoio psicológico. Hoje ainda não tem. Então precisa ter apoio de psicólogos, de psiquiatras, apoio à família. E um quarto item importante,
e esse talvez o mais importante, a legislação brasileira, ela é ruim, ela favorece o bandido, a lei brasileira se corrompeu, se distorceu de tal forma que ela ajuda o cara do mal e prejudica o cara do bem. Quer dizer, vai ter que se trabalhar pontualmente os excedentes de licitude, as condutas de combate, até onde o policial ou as Forças Armadas podem ir, porque hoje o aparato judiciário joga contra, em todos os níveis. Isso causa uma insegurança jurídica absurda na tropa. Você que tinha que ir lá matar o bandido ou resolver um assassino que está causando dor e sofrimento à sociedade, você vai ter que pensar 20 vezes antes de apertar o gatilho, mesmo quando é claro que aquela pessoa está causando grave prejuízo à sociedade, porque a legislação brasileira é capaz de soltar o bandido e prender o herói. Então, a somatória disso tudo é que eu acho que vai dar alcance para as ações policiais do futuro. Tem alguns pontos aí bem delicados nessa equação, né? A moradia dos policiais e dos militares de forma isolada, a melhoria dos salários, a melhoria da legislação, apoio psicológico, que é muito importante. Quem já teve missão real, né, nunca sai normal. Essa é a piada. Quem já esteve em missão real nunca volta normal. A pressão psicológica, tudo que você viveu. Isso tem vários estudos aí no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra. O cara não volta do jeito que ele era. Precisa monitorar esse cara, precisa acompanhar, precisa dar apoio para ele e para a família dele. Senão ele não vai desempenhar bem a missão e pior, acaba dando efeito colateral, né? Momento mergulhando no conhecimento. Deputado, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Vamos lá para o Netflix, né? Tem Falda, Mossad em ação, agora tem Casa de Papel, que está com sua outra temporada aí no ar. O Casa de Papel é interessante porque o mocinho vira bandido, o bandido vira mocinho, mas é uma leitura de planejamento, do nível de planejamento necessário para grandes operações. Casa de Papel é um clássico, assim, do ponto de vista de planejamento. O professor, como ele executa a missão. Livros, literatura. Eu gosto muito da literatura esotérica. Eu poderia indicar O Verdadeiro Caminho da Iniciação, do professor Henrique José de Souza. É um livro denso, que fala que o mundo espiritual é que se reflete no mundo físico. Tudo que acontece no mundo físico, no mundo terreno, é reflexo de um mundo espiritual. Nós, guerreiros, sabemos que a guerra física é reflexo de uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Então esse livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, ele nos prepara para uma luta espiritual e depois, evidentemente, para a luta física, que vai ocorrer na sequência. Momento Passo do Gigante. Deputado, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do deputado Castelo Branco. Eu vou ficar com mais de um. A gente realizou mais de um mergulho. E a gente chama isso no montanhismo de crux, né? Crux e Passo do Gigante são sinônimos. Crux é aquele momento da escalada da montanha que, se você supera aquele obstáculo, você vai fazer o cume da montanha, ou você tem grande chance de fazer o cume. É o que você falou, lido de uma outra forma. O Passo de Gigante, eu acho que eu passei por, basicamente, vou colocar 3 deles. O primeiro, quando eu sofri o acidente de helicóptero, que eu não vou contar hoje como foi. Foi um acidente onde eu renasci, literalmente. Onde Deus me deu uma outra oportunidade. Eu era para ter morrido com o caixão fechado. Um acidente aéreo é sempre horrível. E nós conseguimos nos salvar de um acidente gravíssimo. Então ali, Deus puxou a ficha e me deu um tempo a mais na face da terra. Esse acidente de helicóptero, ele me obrigou a sair das Forças Armadas por limitação física. O acidente me deixou sequelas com as quais eu não poderia conviver no nível operacional que eu estava no Exército. A minha adaptação à vida civil não foi fácil. Aliás, não é fácil para ninguém. E por isso que eu me
sensibilizo, né? De certa forma, eu compartilho o sentimento daquele cara de operações especiais que deu o tempo de serviço dele e tem que ir embora. Não é fácil a adaptação aqui fora. As regras são outras, os valores são outros, o mundo é outro. E eu sempre brinco que quem está dentro da força quer sair. Quem está fora da força quer voltar. Aí o cara sente saudade e fala, eu era feliz e não sabia. Então, o meu primeiro... você chamou de passo de gigante, é isso, Kleber? Isso, passo do gigante. Passo do gigante eu acho que foi o meu acidente, né? Foi um divisor de águas, que eu fui obrigado a vir para a vida civil. O meu segundo passo de gigante, eu acredito que tenha sido na decisão de entrar para a política. Eu não queria, eu não era voluntário, eu fui convocado, eu fui chamado, eu fui convidado. Então, eu tinha uma decisão a tomar. E algumas decisões nós chamamos de caminho sem volta. É o Rai do samurai, é o sim sem volta. Quando você entra em determinados caminhos, você tem que pensar muito bem na vida, porque alguns não têm volta. E a vida política, pela exposição pública, você se torna uma pessoa de alta visibilidade, sua vida é destrinchada, não tem volta. Então, eu inicialmente não aceitei o convite, depois fui demovido da ideia pelo sentimento patriótico de poder contribuir para essa nova política brasileira, para esse novo momento que o Brasil passa. E nós, militares da reserva, tínhamos que ocupar espaços importantes, porque se nós não ocupássemos, alguém ocuparia. E os nossos valores, os nossos princípios, a nossa mentalidade, a nossa visão de Brasil tinha que se fazer presente no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Se você tem um Brasil representativo, onde você tem os mais diferentes expoentes da sociedade, onde você tem as suas representatividades, onde você tem um mosaico, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica tem que se fazer representar lá. Então, foi nesse sentido que eu aceitei o apelo e a missão. Então, eu diria que esse é o meu segundo momento crítico, que aconteceu lá em 2016, quando eu aceito o desafio e acabo vindo a ter êxito na missão e a ser eleito em 2018. Momento mergulhando de cabeça. Deputado, quando a gente falar que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Oscar mergulha de cabeça? A vida é feita de fases, de ciclos. Você passa por diversos momentos na sua vida, né? Na sua linha do tempo, você acaba tendo várias fases. Eu já vou fazer 59 anos esse ano. Eu sou de 10 de novembro de 1962. Com 60 anos, você já tem mais passado que futuro, pelo menos em questão de tempo. E você é obrigado a tomar algumas decisões sobre o que te resta da vida. Então, se a gente for viver 90 anos, por exemplo, um número hipotético, eu já vivi 2/3 da vida. Se considerar que dos próximos 30 anos eu vá tirar 10, que são os 10 últimos, que talvez eu tenha percalços de saúde e que não possa produzir o meu máximo, eu tenho aí mais 20 anos de produtividade real. A pergunta que o senhor me faz é o que eu farei com este tempo, né? Aonde é que eu vou mergulhar de cabeça nesses próximos 20 anos? Por todo o cenário da minha vida, por tudo que eu já vivi, por todo o legado que os meus antepassados me deixaram, que não foi pouco, por todo o que eu estou vivendo no Brasil hoje, eu acredito que o meu mergulho de cabeça vai ser na política, me oferecendo para fazer o melhor pelo país, aonde quer que Deus me escolha para estar. Porque, como eu disse, a política é um caminho sem volta. Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, Oscar, se você, Castelo Branco, se você o ano que vem não se reeleger, o que é que você vai fazer? Eu falei, eu acho que eu vou morar no sítio, cuidar de galinha, né, fazer meditação transcendental, vou virar zen budista, né, porque você viveu coisas tão altas, tão pesadas, que eu vou precisar realmente de uma revisão de vida. Supondo que eu me reeleja, que é a minha expectativa, porque eu ainda espero e sei que posso contribuir mais para o país, esses 4 anos de mandato, dos quais ainda falta 1 ano, né?
aproximadamente 1 ano e meio. Então a gente está com 2 anos e meio de mandato. Na verdade, de exercício do mandato mesmo foi só 1 ano, porque nós estamos há 1 ano e meio com pandemia, aspas, parados, onde a gente não pôde atuar como a gente gostaria. Então eu já tive 1 ano e meio de mandato, não dá para desenvolver todos os sonhos, todas as metas, todas as aspirações que nós tínhamos. Ou seja, o meu mergulho de cabeça vai ser oferecer os meus veículos ao Eterno para que eu possa continuar contribuindo para a grandeza do Brasil, para que o Brasil seja de direito de fato uma grande nação. Nós estamos muito aquém do que nós poderíamos ser. O Brasil era para ser um dos protagonistas do mundo, em todos os sentidos. Por que não é? Por várias razões. Uma delas é por maus políticos. Nós temos que mudar isso. Deputado, e é interessante, por exemplo, tendo a visão, né, de quem já esteve na linha de frente, desde a parte do Exército e agora está realmente com uma caneta na mão. E antigamente poderia pensar, puxa, se estivesse na política era para fazer coisas diferentes, tudo isso, e hoje estando na posição que você está, consegue realmente passar para quem está de fora como que é realmente o dia a dia? Porque muitas vezes quando a gente está vendo alguma coisa, fala, não, isso era fácil mudar. Você deu muitas ideias, até tipo, na teoria, muito boas. Assim, quem está ouvindo de fora fala, puxa, teria que ser resolvido isso fácil, né? E a gente vê que não é bem assim. A burocracia é muito grande. Para ser aprovado alguma coisa não é simples. Então, até para quem está ouvindo, qual que é realmente o trabalho de um deputado para conseguir a aprovação de coisas como você colocou aqui nesse bate-papo? Olha, excelente pergunta e é até uma maneira de eu explicar o que a gente fez até hoje. Então, primeiro, o mecanismo legislativo ele é feito para não avançar depressa. Ele exige composição, acordos, ele exige toma lá da cá, ele exige uma série de manobras políticas para que aquele seu projeto de lei dê certo, porque ele depende dos seus outros membros do parlamento. Então você achar que você vai fazer o seu projeto de lei sem ter a maioria do parlamento é impossível, porque é uma democracia e é voto. Primeiro ponto. Segundo, o sistema é lento. Olha, se você passar 4 anos de mandato e conseguir aprovar 2 projetos de lei, um às vezes, você começa a conseguir aprovar um. Porque você não consegue, o sistema não deixa. Principalmente se forem projetos mais ousados. Segundo ponto importante, atividade de deputado como representante do povo são 3, basicamente, pela Constituição. Fiscalizar as contas do governador. 2, fazer projetos de lei que beneficiem a população e os seus eleitores, que o puseram lá. 3, destinar recursos públicos de qualidade para bons empreendimentos, organizações e entidades. O resumo da ópera é esse. Como você às vezes não consegue fazer os projetos de lei que você gostaria, você vai procurar destinar recursos para boas ideias, para bons empreendimentos, fiscalizar bem as contas do governador, que aqui em São Paulo é um desafio, né? E ele não tem feito bom uso do dinheiro público, isso tem que ser dito, né, já, e fazer valer o mandato, né? O que a gente faz aqui, pelo menos o meu gabinete, você tem que tomar uma decisão quando você entra, achei importante colocar. Eu vou jogar no time que está no comando ou contra? Eu vou ser da base ou da oposição? Depende. Eu, aqui no estado de São Paulo, eu sou da oposição ao governador. Então, de cara, você vai saber que se você é da oposição, você não vai ter as benesses, você não vai ter os resultados, você não vai ter os presentes que você poderia ter se você fosse da base aliada. Então você já sai perdendo. Mas é uma posição ideológica e uma posição filosófica. Eu, como escolhi o caminho mais difícil, né, as coisas para mim são sempre mais difíceis, em todos os sentidos, o que torna o meu mandato mais complicado. E também porque eu não aceitei determinadas coisas que me ofereceram. Também foi uma decisão de cunho pessoal. Eu falei, eu não entrei na política para fazer coisas erradas. Eu entrei para fazer coisas certas. Num meio onde a maioria, às vezes, procede de outra forma, então eu fui obrigado a tomar uma posição pessoal e escolher um caminho, que é o mais difícil. Então, se alguém, e às vezes já aconteceu, os deputados, tá isso aqui, falei, mas cara, eu posso não ser muito inteligente, mas sou esforçado. E posso, às vezes, não fazer o mandato do jeito que eu gostaria.
Mas que eu tô trabalhando pra caramba, eu tô. Sem parar. Visitando as bases, conhecendo o estado de São Paulo, que é um estado enorme. Então a gente está fazendo valer o mandato, né? Eu acho que isso é a palavra-chave. Mas respondendo ao Christian, dá uma certa frustração, dá uma certa sensação de impotência às vezes, dá uma certa sensação de engodo, né? Do tipo, puta merda, eu queria tanto fazer tal coisa, eu não consigo fazer, não dá para fazer. E eu confesso que às vezes a gente já pensou em pedir para sair. Porque se eu não estou conseguindo cumprir a minha missão do jeito que eu gostaria, será que vale a pena eu continuar? Eu já passei por essa reflexão, sabe? Eu acho que vale a pena continuar pelo princípio de que não tem vácuo de poder. Se você abre um espaço, alguém pior que você vai entrar. Então essa é a esperança. Então eu continuo na expectativa de que eu sei que pelo menos essa cadeira está bem gerenciada, que daqui não vai sair problema. Pode não sair a solução tão rápida como eu gostaria, mas também não vou dar problema e vou manter pelo menos uma parte do parlamento alinhado com o pensamento, as ideias, os ideais, os princípios, os valores, os sonhos de boa parcela da população brasileira. Deputado, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, uma mensagem final para a nossa audiência. Uma mensagem de esperança, de fé. Por mais que a vida bata em você, por mais que você sofra, nunca desanime e nunca perca a fé. Talvez a fé seja uma das maiores virtudes da alma humana. A capacidade de acreditar que sempre tudo vai estar melhor. Isso é particularmente importante atualmente. A pandemia que tantas vidas levou, a economia frágil que tanto tem nos atrapalhado. Quem é que não passou por dificuldade agora? Esse cenário incerto do futuro brasileiro. A gente precisa ter muita fé de que as coisas vão dar certo. E eu gosto muito da seguinte reflexão. A gente que trabalhou muito em missões noturnas nas Forças Armadas. As noites mais longas, mais frias e mais escuras, elas nos fazem desanimar. Parece que ela nunca acaba. Ela é muito gelada e ela é muito escura. Mas eu tenho uma única certeza, que inevitavelmente, inexoravelmente, impreterivelmente, o sol vai nascer. É fato, é física. Eu só preciso resistir bravamente, porque assim como a noite veio, o sol vai sair. E mais, esse é o grande ponto dessa reflexão. Vocês devem saber que a hora mais fria da madrugada, todo mundo acha que é 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, certo? Não é. A hora mais fria da madrugada é o chamado ponto de orvalho. É o ponto onde a água se transforma em gelo ou se solidifica. Esse ponto de orvalho normalmente está entre as 5:45 e as 5:30 da manhã. Naquele momento que antecede o nascer do sol, é quando você tem uma queda de temperatura bruta. E é ali que todo mundo congela. Isso é importante porque nessa analogia que eu estou fazendo, quando a sua vida estiver na sua pior fase, é que você está mais perto da solução. Quando tudo estiver pior para você, é que você está mais perto de arrumar. Quando a sua vida estiver passando por aquele momento mais delicado, é que você realmente vai conseguir resolver o problema. Então, de hoje para amanhã, realmente a gente está no crux, no passo de gigante, e no momento de exercitar essa sabedoria de que nós vamos dar a volta por cima, sacudir a poeira e vamos vencer. E finalizando, a grande frase do mestre Henrique José de Souza: a esperança da colheita vive na semente. Se nós plantarmos boas sementes, nós vamos colher bons frutos. Você é resultado daquilo que você plantou. Parece óbvio, mas não é. Se você planta o bem, vai colher o bem. Se planta o mal, vai colher o mal. Inexoravelmente, você só vai colher aquilo que você planta, em todos os níveis da sua vida. Portanto, que a gente leve deste programa os melhores fluidos, porque a gente mais uma vez plantou o bem e vamos colher o bem. Muito legal, isso me fez refletir aqui numa mensagem também do projeto Mergulhando na Vida. Tá lá nas redes sociais, @Mergulhando na Vida, que é depois da tempestade sempre vem a calmaria. Sempre!
Sempre. É lei física. Boa. É isso aí. Deputado, mais uma vez, super obrigado. Galera, para você que está ouvindo a gente, o deputado também participou do nosso Café com Segurança lá no YouTube, então tem imagens lá da participação no 7 de setembro do deputado Oscar Castelo Branco conosco. Deputado, quem quiser encontrá-lo nas redes sociais, faz como? Olha, é muito fácil, é o meu nome de guerra, Castelo Branco SP, Castelo com 2 L's, SP de São Paulo, tanto para o Facebook como para o Instagram e como para o Twitter, Castelo Branco SP. Lá você vai poder ver tudo que a gente já fez e eu acho que você vai ter aquela sensação que muitos seguidores têm. Quantas vidas o deputado tem para conseguir fazer tanta coisa? E a gente realmente trabalha 24 horas por dia. Tendo essa sensação, acho que já valeu. Muito bom. Christian Visval, quem quiser te encontrar nas redes sociais? Christian Visual, só procurar como Christian Visual que encontra em todas as redes sociais. Silvano Barbosa? Também, Silvano Barbosa, só me procurar lá que vai ser facinho. E o CT Segurança? Também CT Segurança, no nosso Instagram é ct.segurança e a gente vai se falando por lá sempre. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. Semanalmente aqui, gerando conteúdos inéditos no nosso podcast CTcast. E obrigado para você, ouvinte. Afinal, nos vemos semanalmente aqui no... Fala, galera! Valeu, galera. Obrigado.